A promessa de compra e venda é uma espécie de contrato preliminar, mas que possui grande importância numa negociação imobiliária. Acompanhe neste programa as principais características deste documento. Para abordar o tema, recebemos hoje o especialista em direito imobiliário, o Dr. Hamilton Quirino. Hamilton, mais uma vez é um prazer recebê-lo aqui na TV Cresce Rio. Eu que agradeço a oportunidade e estou aqui à disposição para poder colaborar um pouco com esse tema. Hamilton, inicialmente explica para a gente o que representa na prática a promessa de compra e venda. Promessa de compra e venda é um contrato preliminar à escritura definitiva, e ele está previsto no Código Civil em 3 momentos diferentes, em 3 dispositivos distintos. Primeiro, no artigo 462 e seguintes, que prevê e regula os contratos preliminares, de um modo geral. Depois, no artigo 1417, 1418, que cuidam especificamente da promessa de compra e venda de imóvel, de bem imobiliário. E, finalmente, no artigo 417 a 420, que cuidam de arras ou sinal, que é a entrada que é dada e que faz parte, geralmente, da promessa de compra e venda. E o que não pode deixar de constar neste documento? Bom, a promessa de compra e venda é um documento que eu considero mais complexo do que a própria escritura definitiva. Por quê? Porque é necessário ali estabelecer as condições, as regras do jogo, né? Quanto é que vai ser pago, como vai ser pago, como é que vai ser entregue o imóvel, quando, né? E o que tem que constar obrigatoriamente, em primeiro lugar, é a qualificação das partes, que tem que ser capazes, tem que ser a pessoa que está no registro de imóveis, por isso que a certidão tem que ter o prazo de 30 dias no máximo, né? Não pode passar 30 dias, porque pode ter havido mudança da propriedade. E o valor, o objeto, a forma de pagar e a forma de entregar são itens essenciais na promessa de compra e venda. E existe a possibilidade de rescisão da promessa ou trata-se de um contrato de caráter irrevogável? Bem, por se tratar de uma promessa, né, de um contrato preliminar, ele admite a possibilidade de rescisão, se não for cumprida uma determinada obrigação, né? Então, quando partimos do artigo 417 a 420, que é o que cuida da arras ou sinal, mas que está embutida geralmente numa promessa de compra e venda, né? Então ali ela tem 2 formatações, 2 possibilidades. Pelo artigo 417 a 419, cuida-se de um contrato pressuposto como irrevogável e irretratável. Quer dizer, um contrato que vai ser cumprido integralmente. E o artigo 420 cuida da possibilidade de arrependimento, que aí a perda do sinal seria de caráter penitencial. E o outro o primeiro de caráter confirmatório. Então, a promessa tanto pode ser um contrato irrevogável e retratável, como também pode ser um contrato sujeito a uma rescisão. Hamilton, é obrigatório o registro da promessa de compra e venda? E quais as vantagens desse ato? Bom, eu não diria obrigatório, eu diria que é recomendável, porque, na verdade, a promessa de compra e venda, hoje, ela tem um custo, né, como qualquer escritura, um custo proporcional ao valor do imóvel, que a prefeitura atribui. Então, as escrituras estão caras. E o registro de imóveis, a mesma coisa. Então, se a pessoa, por exemplo, vai comprar um imóvel de 1 milhão e teria um gasto de R$10 mil entre escritura e registro, ao fazer a promessa, ele vai ter um gasto de mais 10 mil. Quer dizer, vai gastar ao todo 20 mil, né, quando deveria gastar 10 mil. Agora, em determinados casos, a promessa é indispensável e, nesse caso, ela deve ser registrada. Por quê? Porque se o negócio ele está com um sinal, por exemplo, alto, digamos de 1 milhão, sinal de 100 mil, 200 mil, 300 mil, então um simples sinal de princípio de pagamento, ou arras, documento particular, eu acho precário para esse tipo de transação, para dar mais segurança jurídica. Nesse caso, então, é feita uma promessa pública e levada ao registro de imóveis, porque ela vai ser mencionada na escritura definitiva.
Então ela tem que ter esse registro. O registro, ele só não vai acontecer quando existe, que é muito raro hoje em dia, mas é possível, a cláusula de arrependimento, que prevê o arrependimento. Nesse caso, ele não é levado ao registro, porque ele pode, em princípio, a qualquer momento, ser rescindido e aí não precisaria levar ao registro de imóveis, porque o negócio não chegou a ser concretizado e evitaria até o pagamento de imposto de transmissão. Mas no momento que a promessa não tem essa cláusula, ela deve sim ser levada a registro de imóveis. Agora, se o negócio tem um sinal pequeno, R$5.000, R$10.000, e basta tirar aquelas certidões para em 10 dias, que as certidões ficam prontas 5 dias úteis, em 10 dias, 7 dias ser feita a escritura definitiva, não há necessidade de uma promessa, que vai ter um custo adicional com a promessa e com o registro. Aí basta um simples recibo de sinal e partir diretamente para a escritura definitiva. Quando se trata de um imóvel de valor alto, né, em que o pagamento é parcelado, às vezes até alguns anos, aí tem que ter uma promessa de compra e venda e levar ao registro, independente do custo, que é a questão de dar mais segurança. Para finalizar, deixe o recado para o corretor de imóveis que está nos assistindo nesse momento. Bem, o corretor de imóveis, ele é um intermediário entre comprador e vendedor. Ele é um mediador entre comprador e vendedor. Então, ele não deve pensar apenas no cliente dele, que geralmente é o vendedor, ou no cliente dele, que é o comprador. Ele tem que ter uma visão ampla, né, de beneficiar ou de proteger ambas as partes. A principal preocupação de quem está vendendo é receber o preço total. E a maior preocupação, e receber, por sua vez, um para receber o preço e o outro para receber o imóvel. Então, se não for prevista, por exemplo, que o imóvel, se não for entregue em determinada época, digamos que a escritura de promessa é feita para pagamento em 90 dias e prevê que o imóvel vai ser entregue em 90 dias e depois ele não é entregue, mas a pessoa recebeu todo o preço. E aí como é que fica? Tem que ter essa preocupação também de ambos os lados, né? De proteger não só o pagamento, como proteger também a entrega do imóvel, o recebimento do imóvel. Então ele tem que funcionar, tem que atuar, né? Tem que trabalhar para ambas as partes e não só para o lado, né, geralmente, do vendedor. Essa é a orientação, a sugestão, né, a recomendação que eu dou, porque o corretor de imóvel não é meramente um agenciador de negócio. Ele é também, né, um responsável hoje, né, pela concretização desse negócio sem prejuízo para as partes, assim como um advogado que dá um assessoramento e assim também como um tabelião ao fazer a escritura. Essa é a recomendação que eu dou. Hamilton, mais uma vez obrigado pela presença e pelo conteúdo passado aos profissionais neste programa. Eu que mais uma vez agradeço também pela oportunidade que o CRES me dá e estou à disposição e obrigado a todos. Muito obrigado. Corretor de imóveis, se você gostou desse programa, não esqueça de curtir e compartilhar com outros profissionais. Um grande abraço, te aguardo no próximo programa.